Econômica com o Luiz Armando Costa. Vamos falar sobre a movimentação hoje, né, principalmente na região norte, movimentação em Xambioá, né, falar sobre a inauguração da ponte. Vamos falar também sobre o teto único salarial dos servidores públicos do Tocantins e muitos outros assuntos. Vamos começar falando sobre esse teto. Daqui a pouco a gente fala sobre a questão do presidente Lula, que está lá em Xambioá fazendo essa inauguração. Inclusive acabou de inaugurar, nossa produção está preparando as fotos, né, e os vídeos a respeito dessa inauguração da ponte que liga o Tocantins ao estado do Pará. A definição sobre o teto único salarial dos servidores públicos do Tocantins foi novamente adiada pela Casa Civil. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Jário. Jário, isso está virando uma novela, né? É. Como a gente havia anunciado ontem aqui, os servidores teriam uma reunião ontem à tarde, né? Reunião marcada, tem mais de 2 semanas, pelo próprio governo, né? Pela Secretaria de Planejamento, eles teriam reunião ontem à tarde. Eles só conseguiram conversar com o governo já no final da tarde. A secretária da Casa Civil deu um chá de cadeira neles lá. E, por último, ainda chegou para eles dizendo que não tinha reunião com eles. E aí eles tiveram que retrucar. E o próprio secretário de Planejamento que tinha que marcar a reunião. Aí a secretária fez uns telefonemas lá e descobriu que realmente tinha uma reunião marcada. Agora, para você ter uma ideia, esse assunto está sendo discutido há 15 anos, né? No governo Laurez, ele está sendo discutido desde o primeiro dia que o Laurez entrou, né? Então, já teve reuniões públicas entre... O governo criou uma comissão, fez um calendário de uma data onde o dia que entregar os estudos, depois não conseguiu entregar os estudos, marcou uma data para a reunião da comissão, que foi na semana passada, na reunião da comissão não apresentou nada, pediu um novo prazo, que era para essa segunda, e nessa segunda, pelo que ficou demonstrado ontem, o governo também não tinha nada para apresentar para esses servidores. Inclusive, desconhecia, né, os próprios atos administrativos do governo de ter criado aquela comissão, né? A Casa Civil, agora, ontem, marcou uma nova reunião para a próxima semana, para aí sim apresentar os estudos para ter uma definição sobre isso. Os servidores têm a expectativa de que o governo irá atendê-los, porque não há motivo para não atendê-los, já que não se cria mais despesas assim, devolve para o servidor a receita que o governo apropria-se dele. Então, isso é fato, né? Agora, o que o governo está tentando fazer é procrastinar essa decisão, nem que, para tanto, use elementos discutíveis, como foram os números, né? Os números da comissão do governo, esses estudos feitos pela Secretaria de Administração, que contrariam a execução orçamentária e os estudos feitos pelo Sindicato de Servidores. Eu tive acesso aos 2 estudos. Sim. A diferença é discrepante, ou seja, ali o governo, como a gente antecipou ontem aqui, o governo fala que contabiliza receitas só até agosto de 2025, mas projeta as despesas para o ano que vem, para refutar o teto, coloca no cálculo as despesas das projeções do próximo ano, da database do próximo ano, e a receita, ele coloca só a receita até agosto desse ano. Então, é um cálculo impossível de chegar a um resultado, né, sem parâmetro algum, né? Esse é só um dos pontos, tem vários pontos que estão aí, se você colocar do lado as 2 análises das 2 comissões dos servidores do governo, que eu tenho a cópia das 2 análises, é uma coisa espantosa como é que a Secretaria de Planejamento apresenta um estudo desse feito pela administração, segundo consta, uma administração que não tem competência para falar sobre números da receita e perspectiva de crescimento das receitas. Quem nem fala isso é a Fazenda e o Planejamento. A administração cuida de folha de pagamento, mas o governo incumbiu a administração para fazer esse estudo. Saiu um estudo completamente caolho, né? Fácil de ser refutado pelos servidores. Então, dessa forma, realmente, o governo não vai ter como negar a realidade de hoje, que é essa apropriação indébita do governo sobre os salários. E que a devolução desses recursos, ela não vai significar aumento de despesas. Assim, o governo vai devolver uma receita que ele apropria do contra-cheque do servidor lá e aplica na fonte 0500, ou seja, de livre aplicação. Então, essa situação tem que ser consertada. Há, sim, a expectativa de que os servidores, que o governo vai atender os servidores. Inclusive, o presidente do Legislativo, o Amélio Caires, já disse que a hora que esse projeto chegar lá, ele vai botar para tramitar o projeto, porque ele também concorda, e ele, tanto o Amélio quanto o ex-governador, o governador afastado, Vanderlei Barbosa, já tinham convergido para essa questão, ou seja, para solucionar essa questão, ou seja, colocar o teto, o subteto, como subteto do salário do desembargador, que é linkado ao salário do STF, e não ao salário do governador do Estado, que é um salário meramente político. Muito bem.
Bom, vamos falar sobre outro assunto também. O governo Tocantins publicou no Diário Oficial o relatório resumindo, né, resumido, na verdade, a execução orçamentária referente aos meses de setembro e outubro, período administrado pelo governador em exercício Laures Moreira. O Jairo, ele publicou no Diário Oficial de ontem à noite, né? Foi, né? No período da manhã, a gente até havia apontado aqui o relatório das receitas ordinárias, do 0,500, né? Sim. O governo tinha obtido um crescimento violento. Ele publicou esse relatório das receitas ordinárias no período da manhã. E à noite, ele publicou o relatório resumido de execução orçamentária, onde não tem não só receita, tem receita e despesas também, né? Então, o que a gente vê lá é que nos 2 meses de Laures Moreira, ele teve menos recursos, proporcionalmente, que recursos, receita corrente mensal, né, proporcionalmente menor do que as receitas correntes mensais, a média mensal de receitas correntes de Wanderley Barbosa, né? Por outro lado, o governo Laures reduziu também as despesas correntes, né? As despesas correntes a média de despesas correntes desse bimestre que foi administrado pelo Laures, ou seja, esse bimestre setembro e outubro, a média de receita corrente foi menor, de despesas correntes, foi menor do que a média de despesas correntes de Wanderley Barbosa. Então, traduzindo, o governador Laures Moreira cortou em 10% as despesas correntes do poder público e, nesse mesmo período, ele teve 30% a menos, a média mensal, 30% a menos do que a média mensal de receitas correntes de Wanderley Barbosa. Ou seja, o governo teve menos dinheiro e teve menos despesas, né? O governo de Laures Moreira. Ou seja, ele cortou as despesas e teve menos receitas correntes do que Wanderley Barbosa. Ou seja, é um indicador de que o Laures está enxugando a administração, está tentando adequar as despesas ao nível de crescimento das receitas correntes. Veja que eu não estou falando, estou falando de receita corrente, né? Porque na questão da arrecadação tributária, o governo teve um crescimento, mas tem outro tipo de receita que caiu. Então, no cômputo geral, nas receitas correntes, que é as receitas do dia a dia, né, do corre-corre, ali o governo realmente ele perdeu teve menos receitas correntes do que Wanderley Barbosa, isso estabelecendo uma média mensal. E teve menos despesas que Wanderley Barbosa também, ele cortou aí 10% nas despesas correntes, aquelas despesas do dia a dia. Aliás, nas despesas do dia a dia que ele cortou mais em salários, a redução em salários foi muito grande, a redução na média mensal de gastos do governo, do executivo com pessoal, foi bem menor. Muito bem. Bom, vamos falar agora sobre o que está movimentando o Tocantins também, que é a inauguração da ponte de 232 milhões, né, de reais. Ela começou com 120. E foi só aumentando, né? Já faz tempo, né, que essa obra ela foi executada. E agora o governo Luiz Inácio Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, né, o governador Laures Moreira, né, junto com ele ali. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, dessa obra, né, para o Tocantins e para o Pará, e também sobre esse palanque que a gente mencionou ontem aqui, né? A gente pontuou ontem um palanque que pode estar sendo construído no Tocantins, com Laures Moreira, né? Jairo, o Lula, é a segunda vez que o Lula vem este ano no Tocantins, né? Sim, sim. Ele veio em junho, ele foi lá no Bico do Papagaio, né? E entregar títulos de propriedade da reforma agrária, né? E agora veio aí hoje para Xambioá, para entregar essa ponte de ligação do Tocantins com o Pará. Então, são 2 regiões simbólicas, né, para o PT, né? Uma que é o Bico do Papagaio, que era considerada a região mais pobre do Brasil, né? O Bico do Papagaio, inclusive ali teve aquele movimento do MST, começou com o padre Josino, né? Que foi assassinado, né? Aquele negócio todo. E Xambioá, que é onde teve a Guerrilha do Araguaia, né? Ou seja, foram ali que os estudantes, médicos, aquela coisa toda, os subversivos que o governo chamava, começaram a fazer um movimento para, a partir dali, derrubar a ditadura no Brasil. Então, são dois lugares muito icônicos, né, para o PT, né, para Lula, inclusive, né. Agora, veja bem, o Lula, nessa vinda, ele é candidato, já disse que é candidato à reeleição, né.
E considerando que o governador Laurez Moreira viajou com o Lula, inclusive pessoas que viajaram na mesma aeronave me contaram que o Lula fez questão de chamar o governador para viajar junto com ele, puxou para o lado dele, né? E vieram conversando, né? Política de lá até aqui, né? Então, assim, isso é um momento muito importante, assim, de um governador que um governador tem, um governador que também é candidato à reeleição, tem para conversar com um presidente da República candidato à reeleição há um ano antes da eleição. Evidentemente que eles não conversaram lá sobre o time do Corinthians, né, que é o time do coração do Lula, né? Claro. Então, assim, e ainda mais ali com a presença do senador Irajá Abreu, que é do PSD, e a senadora Cátia Abreu, que está sem partido no momento, né? Então, o que ficou muito claro, pelo que eu conversei com as pessoas, é que há, sim, um princípio de convergência para que o Laurez seja palanque de Lula na eleição do próximo ano, o candidato a presidente, Laurez candidato à reeleição pelo governo do Estado, né? Então, essa situação está muito avançando, né? E ela depende muito, evidentemente, de uma interligação com o PT regional. O PT regional já esteve ali no Palácio Araguaia com o Laurez Moreira, né? Teve aqueles atritos iniciais, mas parece que foram contornadas aquelas arestas. Então, tudo caminha para que Laurez Moreira seja um candidato a governador no próximo ano, com o apoio do presidente Lula, né? Que nas pesquisas indicam aí que ele é o que tem maior intenção de votos no Brasil, né? Hoje, né? Das pesquisas de hoje. Então, é um dado muito importante da realidade, inclusive se tratando que lá em Xambioá, o pessoal, os bolsonaristas não compareceram, né? Eu tive informação que não compareceram a senadora Dorinha, nem o deputado Carlos Gaguinho, nem o senador Eduardo Gomes, né? Que são da base bolsonarista e que formam a chapa majoritária adversária do Laurez Moreira. E é bom explicar que o deputado federal Carlos Gaguinho é um deputado majoritário lá em Xambioá. Ele teve 24% dos votos na eleição de 2022. Já é muito voto que ele tem em Xambioá. Mas, a mim me parece que essa questão, esses atritos entre ele e o prefeito nos últimos dias, né? E o prefeito do Republicano, talvez tenham inibido um pouco a participação da oposição de Vanderlei, a oposição de Laurez, nesse evento aí, que na verdade é um evento nacional, né? Que teve, inclusive, a presença do governador do Pará, né? Não é? Então é um evento que deveria reunir os políticos, independentemente de cor partidária ou de posição ideológica, né? Porque aquela região vai ser beneficiada, é uma região que precisa realmente dessa interligação, né? O Tocantins com o Pará, Xambioá com São Geraldo, e ali para entrar para ir para o Pará é fundamental, ali tem o escoamento da produção, tem muita produção naquela região, então é muito importante isso, ou seja, era um evento nacional, né? Mas a mim me parece que a oposição ficou um pouco em cima do muro dessa situação, talvez influenciada por essa polarização, né? Polarização política, né? Que Lula, nos últimos dias, tem dado régua nisso aí, né? Ou seja, ele já afastou-se do Centrão, né? Já está realmente, colocou os petistas dentro do Palácio do Planalto da articulação política, né? Colocou o PSOL, a articulação política lá, né? No Palácio do Planalto. Então está uma tendência do presidente Lula de fazer um governo, de fazer uma campanha sem o Centrão, ainda que tenha aí o PSD com essa aliança aí com ele. Mas o PSD, o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, ele está sempre em cima do muro. Foi até ministro de Dilma Rousseff, foi ministro de Bolsonaro, qualquer um que passar, ele é ministro. A gente viu a foto aqui, coloca de novo pra gente, Wesley. Você consegue identificar todos que estão aí na ponte? Ó, a gente está vendo lá a senadora Cátia. Senadora Cátia Abreu, né? Eu estou de óculos. Tá? Olha aqui, ó, mais perto de você aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Tá. Senadora Cátia Abreu, esse aqui é o ministro, que é o filho do Barbalho, né? O Elcio Barbalho, negócio assim, né? Aqui é o prefeito da Briga, aquele lá ao lado do Lula é o governador do Pará, o Helder Barbalho.
É o Helder Barbalho. Não, o prefeito está aqui, ó, atrás do Lula, o prefeito de Xambioá. O prefeito está aqui, Tá atrás aqui, de ó. Lula. Aí está aqui o Laurez, o Irajá. Irajá ali atrás. Aqui é o Renan Filho, o ministro dos Transportes. É, o ministro do Transporte, o Renan É o Filho, Renan tá Filho, certo, é. tá certo. E aqui, aqui é o ministro é o filho do Helder Barbalho também, e é ministro também. É irmão, né? É, irmão, são irmãos. Irmão do governador do Pará. É, irmão do governador do Pará, né? Muito bem. E aqui, autoridades locais, né? Deve ser algum vereador. Lá atrás é o prefeito que xingou o Gaguinho. Esse aqui, né? É, esse atrás do Lula. Esse aí que zangou com o Gaguinho. Você vê uma foto que não tem na foto, não tem o Eduardo Gomes, não tem a Dorinha Seabra, não tem o Carlos Gaguinho, né, na foto, né? Então é uma foto muito... Mas também não tem o Vicentinho Júnior, que é do PP. Também não tem. Não, né? está aí o Vicentinho Júnior, não é? Não está aí. De repente, por Mas conta de agenda. é uma chapa você sabe. muito significativa, né? Muito bem. Por hoje é só? Só, por enquanto só. Vamos seguindo por aqui, Vamos então. deixar o pessoal almoçar. Deixa eu